Existe uma voz que nunca se cala, um monólogo interno que acompanha cada um de nós desde que nos lembramos. Ela comenta, julga, planeia, critica. É uma presença tão constante que, na maioria das vezes, nem a questionamos. Para muitos, essa voz é a própria essência de quem são. Ela dita o ritmo dos nossos dias, molda as nossas reações e, por vezes, até nos define. Vivemos imersos nesse fluxo de pensamentos, raramente parando para considerar a sua origem ou a sua verdadeira natureza. Aceitamos essa companhia ininterrupta como parte inseparável da nossa existência, uma espécie de banda sonora pessoal e exclusiva. Mas, e se essa voz não for quem pensamos que é? E se a nossa identificação com ela for a própria fonte de uma prisão invisível? Foi exatamente essa a questão que Krishnamurti, com a sua sabedoria penetrante, atirou para o ar, como uma pedra num lago sereno. Quem é o falante dentro de você? Essa pergunta, aparentemente simples, atingiu-me de uma forma que poucas outras conseguiram. Não foi um choque violento, mas um silêncio perturbador que se instalou na minha mente. A voz que sempre esteve lá, comentando tudo, de repente emudeceu. Ou pelo menos, a minha atenção para ela mudou. Foi como se pela primeira vez eu tivesse virado a cabeça para olhar diretamente para a fonte daquele ruído constante. Um incômodo profundo, uma sensação de que algo fundamental estava a ser exposto, tomou conta de mim. A pergunta ressoou nos meus pensamentos, não como um eco, mas como uma presença insistente que me forçava a confrontar aquilo que eu sempre considerei ser eu. A verdade, por vezes, é perturbadora. E essa verdade, a de que a minha mente era um palco para um orador desconhecido, falante e incessante, era mais do que perturbadora. Era desestabilizadora. Eu sempre acreditei ser o maestro da minha própria orquestra mental, o autor dos meus pensamentos, o dono da minha consciência. Mas a pergunta de Krishnamurti balançou essa certeza até aos alicerces. Quem falava dentro de mim? Era eu? Ou era algo mais? Algo que eu, ingenuamente, tinha confundido com o meu próprio ser? O silêncio que se seguiu àquela questão não era um vazio, mas uma pausa cheia de possibilidades, um espaço onde a minha percepção começava a mudar. Comecei a ver a voz interna não como a minha essência, mas como um fenômeno a ser observado. A mente, que até então se considerava livre e soberana, começou a perceber-se numa prisão. Uma prisão construída com os seus próprios pensamentos. Uma cela sem grades visíveis, mas com muros feitos de crenças e identificações. O que eu pensava ser a minha liberdade era, na verdade, uma ilusão. A liberdade de pensar, de sonhar, de planear, era, na verdade, a liberdade de uma entidade que operava quase independentemente, ditando a minha realidade. E agora, com a pergunta de Krishnamurti pairando no ar, essa entidade estava a ser questionada. A prisão não era física, mas mental, e a chave para a sua libertação estava na observação, na desidentificação. A mera ideia disso já me deixava com uma sensação de suspense, um pressentimento de que o que viria a seguir mudaria tudo. Antes de continuarmos a explorar esse enigma, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Essa pergunta, sobre quem era o falante dentro de mim, não me deixou mais. Ela me forçou a olhar para trás, para a origem de tudo, para como eu havia chegado a confundir essa voz com quem eu realmente era. Percebi que, desde sempre, essa voz esteve lá, tecendo a tapeçaria da minha identidade, dos meus medos e das minhas alegrias. Era como se um fio invisível ligasse o meu passado mais distante a esse instante presente, onde a pergunta de Krishnamurti balançava minhas certezas. No meu dia a dia, essa voz era o motor. Acordava de manhã e ela já estava lá, ditando a lista de tarefas. Preciso responder aquele e-mail. Tenho que levar as crianças à escola. Não esqueça da reunião importante.
Ela planeava o futuro, revisitava o passado e raramente se calava. Eu vivia num piloto automático onde cada ação parecia ser precedida por um comando mental. Era como se a minha mente fosse um centro de comando e eu, o corpo, apenas um executor obediente. No trabalho, por exemplo, a voz era implacável. Você não está a fazer o suficiente. O seu colega é melhor que você. E se você falhar neste projeto? Ela criava cenários de desastre antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Lembro-me de uma vez, numa apresentação importante, em que a voz interna começou a disparar uma série de alertas. Vão rir de você. A sua ideia não é boa o suficiente. Você vai gaguejar. A ansiedade tomou conta, o coração acelerou e, embora a apresentação tenha corrido bem, a sensação de sufoco permaneceu. Eu não estava a reagir à realidade, mas à narrativa interna que a minha mente criava. Em casa, não era diferente. Um pequeno desentendimento com a minha esposa podia transformar-se num drama interno. A voz amplificava cada palavra, cada gesto, criando uma história de injustiça ou de culpa. Ela não me entende. Eu sempre tenho que ceder. Porque eu disse aquilo. As tensões acumulavam-se, não por causa do problema em si, que muitas vezes era trivial, mas pela forma como a minha mente o processava, o julgava e o remoía. Essas ruminações transformavam pequenas frustrações em montanhas e eu sentia-me paralisado, incapaz de ver as coisas com clareza. A projeção de medos no futuro era um hábito constante. A voz interna pintava quadros sombrios sobre a minha saúde, o futuro dos meus filhos, a segurança financeira. Eu passava horas a preocupar-me com coisas que nunca aconteceram ou que estavam muito além do meu controlo. Essa preocupação constante corroía a minha paz interior, tirava o brilho do presente. Eu estava sempre um passo à frente, ou um passo atrás, mas raramente no agora. Outro hábito mental corrosivo era a comparação. A voz estava sempre a comparar a minha vida com a vida dos outros, especialmente com o que eu via nas redes sociais. Ele tem uma casa maior. Ela viaja mais. O filho dele é mais inteligente. Isso gerava um sentimento de inadequação, de que eu nunca era bom o suficiente. A verdade é que a minha mente era um tribunal constante, onde eu era o réu, o juiz e, muitas vezes, o carrasco. Eu acreditava firmemente que eu sou os meus pensamentos. Essa era a minha identidade. Se a voz dizia que eu era ansioso, eu me via como uma pessoa ansiosa. Se ela me dizia que eu era inteligente, eu me agarrava a essa ideia. Eu estava completamente identificado com o fluxo constante de pensamentos, sem questionar a sua origem ou a sua validade. Essa identificação era a raiz de muitos dos meus sofrimentos, das minhas ansiedades e dos meus conflitos internos. Eu era um prisioneiro da minha própria mente e nem sabia. A pergunta de Krishnamurti, no entanto, começou a abrir uma fresta nessa prisão, mostrando que talvez houvesse uma saída. A pergunta de Krishnamurti e a subsequente percepção de que eu não era os meus pensamentos marcou um ponto de viragem crucial na minha vida. Foi como se, de repente, alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro onde eu vivia há anos. Eu decidi que era hora de observar essa voz interna, não como uma parte inseparável de mim, mas como algo separado, um fenômeno a ser estudado. Comecei a praticar a observação, um exercício simples, mas profundamente transformador. Quando a voz começava o seu monólogo habitual de críticas, preocupações ou julgamentos, eu não tentava pará-la, nem me identificava com o que ela dizia. Em vez disso, eu simplesmente observava. Era como assistir a um filme. Percebi que o observador, a minha consciência, era distinto do observado. O fluxo de pensamentos. Essa distinção foi revolucionária. A voz podia dizer: "Você é um fracasso." Mas em vez de me sentir um fracasso, eu ouvia a frase e pensava:
Ah, lá está a voz a dizer que sou um fracasso. A diferença é subtil, mas o impacto é imenso. Deixei de ser o conteúdo dos meus pensamentos e passei a ser a consciência que os testemunhava. Com o tempo, a voz interna, antes avassaladora e ditatorial, começou a perder o seu poder. Ela era como um cão que ladra sem parar, mas que, ao perceber que ninguém lhe presta atenção, acaba por se calar. Os pensamentos continuavam a surgir, é claro. A mente é uma máquina de pensar, e isso não muda, mas a minha relação com eles mudou radicalmente. Eles já não me arrastavam para o drama, para a ansiedade ou para a culpa. Eles eram apenas pensamentos, nuvens a passar no céu da minha consciência. O que Krishnamurti me ajudou a entender é que o eu fixo, aquele que se acredita ser o falante na nossa cabeça, não existe. É uma ilusão, uma construção da própria mente. Não há um pequeno homem ou mulher dentro de mim a ditar ordens. Há apenas um fluxo incessante de informações processadas, memórias e condicionamentos. Quando essa verdade se revelou, o meu antagonista, a mente não observada e identificada, caiu. O narrador da minha história, a consciência que observa, finalmente venceu. Ou melhor, libertou-se. Essa não foi uma vitória dramática com fogos de artifício, mas uma libertação silenciosa e profunda. Não houve uma erradicação total dos pensamentos, porque isso é impossível enquanto estamos vivos. Mas houve uma mudança fundamental na minha relação com eles. A liberdade que emergiu era sutil, mas tangível. Eu podia viver o presente sem o constante ruído mental, sem a tagarelice incessante que me puxava para o passado ou me projetava para um futuro imaginário. A ansiedade diminuiu drasticamente. As pequenas frustrações diárias já não se transformavam em tormentos internos. Eu conseguia ver as situações com mais clareza, reagir com mais calma e tomar decisões com mais sabedoria. A comparação com os outros perdeu o sentido, porque a minha verdadeira identidade não reside nas conquistas ou posses, mas na própria consciência que observa tudo isso. Compreendi que a verdadeira identidade não reside no fluxo incessante da mente, mas na quietude que está por trás dele. A paz interior que eu tanto procurava não estava em controlar os pensamentos, mas em não me identificar com eles. Era como se eu tivesse encontrado um espaço de silêncio dentro de mim, um refúgio onde a mente não conseguia entrar. Essa descoberta não me tornou infalível ou livre de desafios. A vida continua a apresentar os seus altos e baixos. Mas agora, eu tenho uma ferramenta, uma perspectiva que me permite navegar por tudo isso com uma serenidade que eu nunca soube que era possível. Eu já não sou um prisioneiro da minha própria mente. Sou o observador. A liberdade começa quando a mente se cala e a consciência, finalmente, pode ser.